Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 530. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu gosto da passagem da mulher adúltera, ou pega em adultério, ou ela não é adúltera, meu Deus. E meu nome é Marcelo Betti e em assuntos como esse eu concordo com Saião. Teólogos evangélicos têm que defender a inspiração. Ô, louco. Bom, gente, o Saião rima tudo e se rima é verdade. Eu sou Vitor Fontana e eu uso texto crítico, mas o meu texto é cítrico. Meu Deus. E olá, aqui é o Paulo On, e na Bíblia que eu li, primeiro na vida não tinha vários versículos. Como é que é? Na Bíblia que eu li pela primeira vez não tinha vários. Meu Deus do céu, olha esse time que o BTcast reúne aqui para conversar um pouquinho sobre crítica textual. Você ouviu esse nome? Meu Deus, eu achei que seria um assunto mais leve. Mas a gente vai responder a pergunta do título. Estão tirando versículos da Bíblia? E isso envolve a área da teologia chamada crítica textual, entre outras. Mas a gente vai conversar um pouquinho, explicar. A gente já tem um BTcast, Marcelo Berti. Eu não sei se o Paulo estava nesse ou o Vitor, sobre as traduções da Bíblia. E nesse sobre traduções, a gente lançou qual a melhor tradução da Bíblia? É a pergunta que a gente responde lá. E a gente já abordou um pouquinho esse lance aí de crítica textual e tal, e texto receptus e majoritário. Se a minha memória não falha, e depois dos 40 ela começou a falhar um pouquinho, e depois da Covid principalmente, agora é bom que a gente tenha a Covid para botar, não, depois da Covid, a gente abordou um pouco. E a gente vai retomar um pouco desses assuntos, porque esse tema, pelo menos em parte da bolha cristã, em parte da bolha teológica na internet, voltou à tona, né, por conta de um vídeo aí e tal, e a gente comenta um pouquinho. Mas, Marcelo, tu lembra alguma coisa que a gente falou naquele episódio lá? Porque na tua pauta acho que tinha, né? A ideia era a gente conversar algumas coisas sobre questões de tradução em particular, e a gente tocou, acho que no assunto do texto grego por trás das traduções neotestamentárias. Eu acho que o Paulo estava com a gente, o Guilherme está com a gente, foi um excelente podcast, acho que já tem bastante coisa iniciada ali, que provavelmente a gente vai acabar repetindo aqui. Exato, é porque eu acho que vale a pena, até porque a gente recicla também um pouco o assunto e coloca ele dentro de uma outra temática, mas eu acho isso muito legal, essa interdisciplinariedade, né? Porque tem temas que são centrais na teologia, então independente do que a gente vai tratar, a gente tem que passar por eles para depois ter olhar uma outra coisa, mas a gente tem que passar por essa, isso eu acho muito legal. Mas é isso, então e é verdade, né? Tava Paulo On, Nunes e você naquele episódio. Rapaz, você não ouviu ainda, você tem que ouvir o BTcast toda semana tem BTcast e você tem que ouvir. E tem que ouvir também os recados paroquiais que vai entrar agora. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, chegou a oportunidade de você estudar com a turma do Bibotalk na EBT. Porque estamos na Black November e até o final do mês de novembro nós estaremos dando 40% de desconto no plano anual. Nunca antes na história desta escola online de teologia demos um desconto tão bom. 40% de desconto no plano anual da escola Bibotalk de teologia, que já conta com mais de 100 aulas gravadas. Nós temos módulos sobre o Antigo Testamento, sobre Deus, introdução à teologia, espiritualidade cristã, doutrina e devoção, teologia bíblica. Rapaz, moça, tem muita coisa boa já publicada. São mais de 100 aulas. Acabamos de lançar agora fresquinho Teologia do Apóstolo Paulo com Guilherme Nunes. Ainda teremos Paulo On, teremos Vilibaldo. Gente, e ano que vem promete, a gente tá preparando muita coisa legal pra EBT. Então você entra agora por um preço muito acessível. E outra, se você acompanha e já foi olhar os preços da EBT, vai ver que a gente não aumentou e agora tá aplicando 40%. Não. A gente pegou o valor que a gente tá há uns 2 anos já, a gente vai aumentar a EBT só em 2024 e a gente pegou e aplicou 40% de desconto no plano anual. Tá bom, galera? Olha só, você ainda pode parcelar
Nossa, e você vai ter por 1 ano acesso a todo o conteúdo que já está publicado, que será publicado, vai participar do grupo no Telegram, vai participar da mentoria ao vivo com o Cacau Marques de 15 em 15 dias. Temos aulas toda semana, enfim, gente, só vem para a Escola Bibotalk de Teologia, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem estudar a Bíblia e Teologia com a turma que você já gosta de ouvir aí toda semana. E aí, ó, gente, eu não posso contar muitos detalhes, mas ó, só vem que você não vai se arrepender. E eu tenho certeza que 2024 será o ano marcado para você. Por quê? Porque você saiu da mediocridade teológica e a EBT foi a responsável por isso. Eu fico emocionado. Por quê? Porque a gente tem recebido os testemunhos da galera. A gente tem recebido os testemunhos do pessoal agradecendo por tudo que estão aprendendo na Escola Bibotalk de Teologia. Fora que o grupo se ajuda, os próprios alunos criam encontros para discutir literatura. Estavam discutindo Apocalipse aí esses tempos. Enfim, uma galera massa demais. Sorteio de livro. Vem para a Escola Bibotalk de Teologia e aproveita que o plano anual está com 40% de desconto. Bibo, e o plano recorrente? Galera, já é tão barato que não compensa pra gente dar desconto no plano recorrente. Esse, inclusive, vai aumentar ano que vem, tá bom? Aliás, tudo vai aumentar ano que vem, né? Vem com a gente, aproveita, porque estamos com 40% off na Black November. Vai até o dia 30 de novembro, no dia do teólogo, 30 de novembro, e também meu aniversário, a gente encerra esse descontão, tá bom? E atenção, Curitiba, no dia 2 de dezembro nós estaremos aí no BTD. Eu, Cacau Marques e Gutierrez Siqueira estaremos falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada aí em Curitiba. O preço tá bem acessível, hein? Acho que eles estão cobrando R$80, R$90, sei lá, tá bem baratinho o acesso a esse BTD com café incluso e a presença de Cacau Marques, Gutierrez Siqueira e este que vos fala. Vai ser um sábado bem legal, gente, discutindo esse tema, gravação de podcast ao vivo, livraria com vários livraços lá com porque se for a mesma livraria que eu já falei, eu quero preço assim, bom, 30, 40% de desconto pra galera poder comprar um monte de livro legal, tá bom? Então espero vocês no BTD Curitiba, dia 2 de dezembro. Os links, tanto para você estudar na IBT com 40% de desconto, bem como você ter acesso ao ingresso para o BTD Curitiba, estão na descrição do BTcast 530, tanto em bibotalk.com como também no YouTube. Simbora ouvir este episódio que tá, meu Deus, só ouve aí, depois tu me agradece. Então, o tema é muito interessante e desde criança eu me vi fazendo esse tipo de questionamento, que é um questionamento que para nós que temos a Bíblia em português às vezes não faz muito sentido. E eu explico isso, a minha língua nativa não foi a língua portuguesa, embora eu tenha nascido aqui no Brasil, né? Eu sou descendente de sul-coreanos, então na minha família a gente sempre falou em coreano, e a Bíblia que a gente leu foi sempre em coreano, né? Inclusive a Bíblia que eu fui alfabetizado, o primeiro contato com as narrativas bíblicas foi tudo em coreano e lendo em coreano. E o que me deixava bastante intrigado era que, particularmente em alguns textos do Novo Testamento, a sequência não fechava. Então era o versículo 19, 20 e pulava para o 22 e simplesmente sem nenhuma explicação. Em algumas versões mais recentes, simplesmente tem o seguinte disclaimer: não há no versículo, por exemplo, 21 do capítulo 17 de Mateus. Tá lá, não há, ou não tem texto. Tem uma nota de rodapé falando sobre as variantes que tem ou não tem. Então, eu sempre fiquei curioso, por que pularam o versículo, né, do 20, por exemplo, para o 22 e eu não tenho o 21? É lógico que na época a gente não tinha explicação, né? A gente achava que, por exemplo, os autores bíblicos já haviam escrito o texto já com os versículos e com os capítulos numerados, e a gente pensava, será que eles erraram a conta aqui, esqueceram da sequência? Mas foi depois que a gente começou a perceber que havia uma forma de explicar tudo isso. Então, dentro do meu contexto, a pergunta não era quem tirou, né, propriamente disso, do texto. Era por que o texto tá 100, né, originalmente 100.
Será que isso faz sentido? E a gente tentava explicar e tentava buscar, até que a gente entendeu que existe o tal do versículo faltante aí, mas só que não existe em todos os manuscritos, e aí que vem toda o papo e a teoria da crítica textual, que meio que nos ajuda a explicar. Então essa minha experiência talvez seja uma experiência diferente daquelas pessoas que têm sempre um contato com a língua portuguesa, com a Bíblia em português, e que vem o versículo em português lá e não em outras versões, e por isso muitas pessoas acham estranho e muitas pessoas acham que alguém tirou. Exato, muito bom. Inclusive, eu não lembro de ter essa experiência, porque eu acho que nas traduções em português, geralmente se tem os versículos faltantes no texto grego, né, que o aparato crítico recomenda não colocar, por assim dizer. Isso, no máximo tá entre colchetes, né, para indicar. Exato, tanto que a primeira vez que eu vi esse lance do colchetes, eu acho que foi na passagem de João, né, que ali é o final do capítulo 7, até o versículo 11 do capítulo 8, não, por ali, enfim. É o final do capítulo 7 até o versículo 8, até o versículo 11 do capítulo 8. Ali que eu percebi a primeira vez, eu acho que a primeira Almeida que eu tive foi a Almeida corrigida, era a tradução clássica do movimento pentecostal nos anos 2000, e a gente tinha que comprar até do ano de 1985, sei lá, tinha até uma orientação em termos de data, assim, da edição que a gente tinha que comprar, enfim. E eu lembro que foi a primeira vez, assim, era uma Bíblia Almeida revista, não, cara, foi uma Bíblia Almeida revista atualizada que eu tinha, e eu lembro que lá eu me deparei com esse colchetes e tal, e foi muito estranho, assim, porque não faz sentido pra gente que não é da área, mano, isso não contém nos manuscritos e tal, essa passagem não está em alguns manuscritos. Sim, mano, o que isso quer dizer? Mas a gente passa, porque é uma notinha de rodapé lá, e pra gente nota de rodapé nem é importante e tal, né? E depois que a gente vai ouvir falar, né, do final de Marcos e outras passagens, e tem várias, tá, gente? Tem várias, que na verdade, a gente sempre fala do final de Marcos, né, o final curto ou final longo? Agora eu nunca lembro. Depende, enfim, o final de Marcos, do Evangelho de Marcos, e João 8, geralmente são as passagens que mais pulam. Depois eu fui ver que tinha na carta de Paulo aos Coríntios, tinha várias, inclusive eu trabalhei a exegese de 1 Coríntios 6, e lá você tem, né, o final da perícope ali do capítulo 6, lá no versículo 18 e tal. Nossa tradução traz o final, outras não, porque aquele final também, ali do versículo 18 ou 19, não contém alguns manuscritos e tal. Mas, cara, só depois estudando teologia, né? Mas esse assunto, ele fica popular de vez em quando, e é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, porque teve um vídeo que bombou, já tá com mais de 1 milhão de visualizações, de uma irmã que faz, assim, em tom conspiratório, ela fala, olha, cuidado, estão tirando versículos da Bíblia. E ela pega lá uma versão em inglês, aquela versão em inglês lá, Vitor, é uma Bíblia boa, não é a Bíblia que deu origem à nossa NVT aqui, em termos de estudo, não? Não. Vamos lá, aquela Bíblia que ela pegou, vamos falar primeiro da tradução e depois da Bíblia de estudo que ela tá usando, porque uma coisa é a tradução, outra coisa são as notas e os artigos da Bíblia de estudo. A Bíblia que ela tava na mão era uma ESV, que é English Standard Version Study Bible, ou seja, uma Bíblia de estudo ESV. E aí você pode comprar uma Bíblia ESV sem nenhuma nota, que vai ser uma ESV normal. Como a gente compra a revista atualizada, como a gente compra a NVI, como a gente compra a NVT em inglês, uma das versões, uma das traduções é a English Standard Version, que é a ESV. Não tem um equivalente no Brasil. A ESV não tem um equivalente direto no Brasil, tá? Eu acho que a mais próxima da ESV em termos de tradução é a ARA. Mas a ARA é a ARA. A tradição dela é a tradição do João Ferreira de Almeida. A gente não tem, assim, em termos de ideais de tradução, eles são os mais próximos. Isso, mas não tem uma correspondência direta como a New Living Translation tem com a NVT. Exato, não tem. Isso, boa. Eu penso em filosofia de tradução só. Como a NIV tem com a NVI, como a New Living Translation tem com a NVT, como a Bíblia de Jerusalém tem com a Bíblia de Jerusalém e com a Jerusalem Bible em inglês, ou a New Jerusalem Bible, entendi. Não tem essa correspondência direta. Agora, claro, em linha de tradução isso é verdade, o Marcelo tem toda a razão. A ESV segue um tipo de linha editorial que se assemelha às Almeidas. A ESV Study Bible, que é o que ela está usando, são as notas, a Bíblia de Estudo e tal, a gente tem em português, que é a Bíblia de Estudo NAA. A Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, né, a Bíblia NAA, as notas dela vieram daquela
Bíblia de Estudo ESV. A English Standard Version, e isso eu acho que é uma coisa relevante para a gente ter como informação apenas, essa tradução, não a Bíblia de Estudo, mas a tradução, é uma tradução conservadora nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com uma tradução conservadora? Uma tradução deveria ser liberal ou conservadora? Em tese não, a tradução tem que ser tradução, mas a ESV assume na sua própria identidade, pelo seu corpo editorial, pela sua equipe de tradução, como uma tradução que vem atender um nicho de mercado conservador complementarista. Quem que está por trás da English Standard Version? O Wayne Grudem. Por que o Wayne Grudem encabeça esse projeto? Porque os complementaristas sentiam falta de uma tradução moderna, ou seja, em oposição às traduções antigas, como por exemplo a King James, eles sentiam falta de uma tradução moderna que privilegiasse a leitura complementarista dos textos. Então, quando eles iam para as traduções modernas padrão, o que é uma tradução moderna padrão? Na academia vai ser a NRSV, que é a New Revised Standard Version. No popular vai ser a NIV, a New International Version, por exemplo. E o pessoal complementarista falava, poxa vida, essas traduções modernas privilegiam leituras talvez que favoreçam os igualitaristas. A gente precisa ter uma tradução moderna que favoreça mais uma leitura complementarista. Se isso é válido ou não, acho que é assunto para um outro podcast. Mas quem está por trás da ESV é uma galera conservadora. Eu estou dizendo que é uma galera que se aproxima do fundamentalismo. Ou é fundamentalista ou se aproxima de, aí vai de acordo com o rótulo que você quiser dar, mas dando nome aos bois é o Wayne Grudem. Sim. E essas traduções modernas, em geral, em inglês, elas têm nelas a experiência que o Paulo colocou. Ou seja, traduções modernas em inglês, em geral, se você for para uma ESV ou para uma NRSV, que é uma versão mais acadêmica, esses versículos que a gente não encontra no texto crítico, que a gente não encontra na Nestle Aland, que a gente não encontra na UBS, você também não vai encontrar em inglês, diferente das nossas bíblias em português, que geralmente mantém esses versículos. Exato, e põe uma nota de rodapé. Então, gente, é isso. A Bíblia que ela mostra é uma Bíblia, uma tradução boa, respeitada, certo? Ela até diz isso no vídeo. E ela cria, né? E ela cria bem conservadora, né? E não conservadora, Grudem, exato. Né? O responsável por essa edição, o editor-geral, é o J.I. Packer, profundamente respeitado. O J.I. Packer é o responsável pela obra como um todo. No Novo Testamento, se eu não estou enganado, eles tiveram a mentoria do Robert Mounce, eles tiveram a orientação por um período do Daniel Wallace. É gente que está trabalhando com seriedade. Tem vários outros, Paul House trabalha no Antigo Testamento, né? Ela também. Isso. É uma turma bem conservadora, ou seja, a Bíblia que ela está mostrando é uma Bíblia, como disse o Vitor, muito próxima do fundamentalismo na sua equipe editorial, e é essa a Bíblia que não tem aquele versículo, ou seja, não é ali o trabalho de um liberal que está tentando de alguma maneira escondida, escusa, errada, dizer alguma coisa para remover da escritura algum texto por motivos contemporâneos. Na verdade, o que o Vitor está alertando é que uma tradução profundamente conservadora, feita por pessoas profundamente comprometidas com o texto, não incluiu aquele versículo, que acho que é um ponto muito importante para a gente iniciar essa conversa. E só esse argumento do Vitor, e eu queria que até você voltasse e ouvisse novamente, porque só esse argumento dele já descredibiliza o vídeo da irmã. E, infelizmente, além de ter um tom polêmico, alarmista, conspiratório, só essa introdução já descredibiliza a informação dela, porque a gente não está falando de teólogo liberal, de cristãos progressistas, entendeu? A gente não tá falando, não são essas pessoas, entendeu? Então, assim, é gente muito séria, tá bom? Gente muito séria. Então, galera, eu acho que só essa informação já descredibiliza a informação que ela tem passado. Agora, vamos lá, vamos esquecer agora, né, essa irmã, vamos esquecer o que ela falou, vamos pegar agora a bola que ela levanta e vamos então responder a pergunta, né, por que esse texto, por que essa tradução, por exemplo, não tem o versículo 21 de Mateus 17, entre outros, né, por que em algumas bíblias tem? Acho que a pergunta bem simples por que em algumas bíblias, como as nossas, nas nossas traduções, nenhuma versão moderna está tirando esse versículo, entre outros. Outra, né? Enfim, nenhuma tradução moderna nossa tirou
o versículo 21 de Mateus 17. Mas por que então algumas traduções mantêm o versículo 21, entre outros, e por que outras traduções, como essa e outras, não têm o versículo 21 de Mateus 17? Vamos pegar Mateus 17, e acho que é legal a gente focar nele. Claro que cada passagem tem uma história, né? E cada manuscrito tem a sua história. Mas eu acho que a partir de Mateus, a gente pode responder essa pergunta. Vamos lá. Quem quer começar? Porque eu tô com 3 cabeções aqui. Paulo, você tá muito quieto, eu vou começar com você. Ah, não, você começou contando a história, né? Você tava quieto naquele papo lá off-topic sobre, enfim, um papo mais 18 aí que a gente tava tendo. O pessoal ficou tudo quieto agora. Gente, as conversas antes da gravação, às vezes são mais legais que a gravação, mas às vezes o Brasil não tá preparado para algumas discussões ainda. Mas vamos lá, Bert, você que é o senhor da pauta aqui, por que na tradução dela, que é uma tradução super conservadora, não tem o versículo 21 de Mateus 17, e por que em outras traduções se tem? Que papo é esse de manuscritos e tal? Queremos entender. É uma das coisas que é difícil explicar em poucas palavras o que acontece ali, é que nós precisamos. Sua voz é bonita, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Não, só uma pausa aí pra. É uma voz aveludada, né? Eu acho que o editor tinha que jogar uma salva de palmas agora. Exato. Uma palma de salvas pra voz do Marcelo Berti. Não é que não precisa nem passar filtro nessa voz aí. Aliás, a voz do Paulo também é muito agradável de se ouvir, ainda mais com esse microfone Shure. É que você vê, mano, que eu posso ter o melhor microfone, a minha voz não vai ficar boa. Ela é essa taquara rachada que precisaria ser modulada numa mesa de som. Tu vê, olha, o do Marcelo Berti, ele tá com um microfone de R$150, que é um Fefine, provavelmente. E, cara, e olha só a qualidade desse áudio, entendeu? E o Paulo, claro, o Paulo tá com um microfone aí de 2 contos, e aí já tem a voz bonita e o microfone também ajuda, né? O Paulo é um colecionador de microfones, cara. Olha aí. Mas enfim, Marcelo, desculpa, eu só tinha que elogiar a beleza da sua voz, hein? Esse é um assunto difícil de falar, de explicar em poucas palavras, porque a gente teria que trabalhar um pouquinho de história, né? Quando nós falamos dos manuscritos, não contém esse verso e tal, a primeira reação que a gente tem é, bom, se os manuscritos não continham, por que as versões impressas contêm? Ou vice-versa, né? Por que eles não continham e tal? E essa é uma história difícil de contar, porque nós começamos a nossa investigação, o cristão comum, quando ele abre a escritura e ele vê essas coisas acontecendo, ele presume muitas coisas, né? Então nós lemos o texto de Mateus, estamos lendo o capítulo 17, nós acreditamos que Mateus, quando ele escreveu, ele disse que aquele era o capítulo 17, ele acreditava que aquelas letras em negritos eram parte do autor, ele acreditava que as diferenças de versificação foram dadas pelo próprio autor, e não é verdade. Na verdade, os capítulos vão ser colocados quase 1000 anos depois, os versículos vão ser colocados 1500 anos depois que o texto original foi escrito. Então, essa versificação que a gente usa foi definida por Robert Stephanus em 1551, ou seja, muito tempo depois, e diz o seu relato que ele fez isso a caminho, em viagem, de uma cidade a outra, e as pessoas acreditam que cada vez que o cavalo batia uma pedra, ele botava um versículo, né? Porque tem hora que a divisão de versículos que ele fez não fez muito sentido, mas uma vez que ela foi impressa muitas vezes e foi recebida, ela é mantida aos nossos dias. Então a sensação que hoje o leitor comum tem, quando ele abre a Bíblia e vê os numerinhos lá e ele percebe que um está faltando, ele vai tentar preencher essa lacuna com o pouco de informação que ele tem ali. Aí ele vai ver ali, falta um versículo e uma nota de rodapé não está presente nos manuscritos. E é isso. E é muito difícil demonstrar como isso aconteceu, porque de um outro lado da Bíblia desse indivíduo está o National Geographic e todos aqueles documentários e youtubers alarmistas que dizem que a Bíblia não tem confiabilidade nenhuma, que você não pode confiar em nada, e no meio dessa situação, ele está lá ouvindo a escola bíblica dominical, que é o que dizendo, olha, a escritura é inspirada, ela é inerrante. No meio desse caos, ele tenta navegar entre as opções e ele entende que a melhor alternativa, a alternativa mais segura, é ouvir os teólogos mais conservadores, o que os teólogos mais conservadores estão falando nesse assunto. E geralmente, esse tipo de abordagem ajuda o indivíduo a navegar sobre aquela dificuldade que ele encontra, a evitar os extremos dos blogs e youtubers alarmistas e oferecer segurança para a sua própria fé. Então, o indivíduo comum passa por esse dilema. Esse é o dilema que eu passei quando eu estava lendo a Bíblia. Esse é o dilema que o Paulo passou quando ele estava lendo a Bíblia. Nós precisamos de orientação em muitas dessas coisas. E eu me lembro de muitas vezes ficar preocupados com colchetes na escritura, com notas de rodapé na escritura no início do meu estudo teológico. Então eu entendo o porquê que esse assunto é tão difícil e eu entendo o porquê que as pessoas às vezes se alarmam demais quando o veem. Mas nós precisamos voltar para o básico da história e entender aquilo que o apóstolo escreveu foi copiado manualmente por pessoas que nem sempre eram os mais hábeis escritores ou copistas
copistas, e eles fizeram isso vez após vez. Foi cópia, depois de cópia, depois de cópia, e muitas outras cópias, e não existia alternativa para esse processo. Às vezes a gente esquece que não tinha máquina de Xerox, não tinha PDF, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Só existia uma máquina de impressão no mundo antigo, que era a mão do copista. Só isso. E a mão do copista, por mais firme que pudesse ser, ou por mais convicta que fosse sua fé, ele estava fadado a cometer erros como os milhares de erros que nós encontramos entre os nossos manuscritos. A estimativa hoje é que existe 500 mil de diferenças entre os nossos manuscritos sobreviventes. Existem muitas variantes textuais. Entre elas, variantes que nós vamos chamar de variantes intencionais, que às vezes são notas explicativas adicionadas, às vezes são inclusões ou referência de outros lugares, ou como aconteceu em Mateus capítulo 17 e 21, que nós chamamos de harmonização. A harmonização é aquilo que o copista faria quando ele encontrasse um versículo presente em um evangelho que não estivesse presente em outro evangelho. E para tentar deixar o texto mais polido, eles faziam harmonizações, eles emprestavam de outros evangelhos versículos para completar a narrativa de um outro evangelho. No caso de Mateus 17 e 21, é bem provável que isso tenha acontecido porque nós conseguimos observar que esse mesmo texto de Mateus 17 e 21 está presente em Marcos capítulo 9, versículo 29, e esse versículo não tem nenhuma variação, não tem nenhum manuscrito que não contém em Marcos. Todos os manuscritos contêm, os antigos, os posteriores e assim por diante. É apenas em Mateus que nós conseguimos, através do estudo das evidências, observar que essa inclusão se torna recorrente no texto grego a partir do V século. Ou seja, nós temos bastante evidência na tradição manuscrita de que esse manuscrito foi aos poucos sendo incluído na narrativa de Mateus e no século IX se torna presente parte do texto e uma parte incontestável do texto. Mas esse processo histórico precisaria ser observado, analisado, e nós temos ferramentas possíveis para fazer isso. Posso fazer uma pergunta, Marcos? Marcelo, desculpa. Marcos é o Marcos 9:29 que eu quero mencionar. Eu também estou abrindo aqui. Esse versículo, Marcelo, ele aparece em Marcos nos manuscritos todos. Agora, falhando minha memória, ele não aparece por inteiro em todos os manuscritos. Sim, exato, tem variantes textuais. A parte do jejum, ela também começa a aparecer mais tarde, né? Se eu não estou com aparato crítico na minha frente, que eu não estou no escritório, mas o que é curioso também de se notar é que essas variantes textuais em Mateus copiam trecho de Marcos já com essa variante posterior que inclui o jejum. Ou Qual seja, que é o versículo de Marcos? 9:29. É isso, né, Marcelo? Alguém confirma aí para nós, mas acredito. Ou seja, essa é mais uma evidência de acréscimo posterior. Por quê? Porque esse copista do século V que começou a incluir em Mateus esse versículo já está lidando com uma versão posterior do texto em Marcos, entendeu? Ele não está lidando com o texto de Marcos mais antigo. Então, assim, você tem mais uma evidência ainda de que você tem uma harmonização que é tardia e que se populariza ainda mais tardiamente. Então, assim, tem muito texto, gente, que a variante textual é uma moeda de cara ou coroa, joga pra cima porque é muito difícil você dizer qual variante textual que se aproxima mais do que provavelmente foi escrito no autógrafo. Agora, essa em particular, ela é abundantemente evidente de que é uma adição posterior, sabe? Não é Romanos 5, não é um Erromen com Ômicron ou com Ômega, que a gente tá ali na dúvida qual que a gente usa. Essa daqui em particular, a evidência de adição posterior é muito abundante, é muita coisa pra gente ignorar. Galera, vou adicionar aqui rapidinho uma nota nisso que você está falando, Vitor, que mesmo nas variantes textuais de Mateus, nós temos manuscritos que não têm a palavra jejum. Mesmo nos manuscritos que incluem o versículo 21, a palavra jejum nem sempre é incluída. E vários manuscritos não incluem a palavra jejum em Mateus também. Ou seja, de fato é um assunto controvertido, tem muitas informações, mas a evidência apresentada para a gente, aquilo que a gente tem acesso e pode investigar, dá notas muito claras na direção de que esse texto é uma adição escribal, uma tentativa de harmonização de um escriba. Que observe, não está fazendo nada absurdamente diferente do que qualquer pastor faria num culto quando estivesse pregando e cita 2 evangelhos de uma mesma vez, né? Ou como um pai da igreja, que ao citar o versículo de um evangelho acaba incluindo o versículo de outro evangelho.
Ou quando um evangelista cita vários profetas e coloca no nome de um só, esse tipo de coisa aconteceu na história. Os copistas, nesse sentido, eles não estão trabalhando para destruição do texto, eles não estão trabalhando para corrupção do texto. Na verdade, essa prática, ela sempre esteve presente na história da igreja, nós conseguimos observar essas coisas acontecendo e analisá-las, né? Que acho que esse é o grande benefício de estudar as evidências manuscritas do Novo Testamento. E Marcelo, me corrija de novo se eu estiver errado, porque de novo eu estou sem consulta aqui, mas essa prática de pegar evangelhos que têm diferenças entre si e harmonizá-los, ela é uma prática que surge de uma necessidade piedosa das pessoas de entender a biografia de Jesus tal qual os evangelhos relataram, ou seja, a gente tem vários relatos e eu quero entender da maneira mais completa possível. Então, muito cedo na história da igreja, a gente já tem essas harmonizações. Se eu não estou enganado, o Diatessaron de Taciano é coisa do ano 160, 150. Então, quando o cara pega e junta os evangelhos todos num só, a tentativa, ela não é uma tentativa espúria, muito pelo contrário, não é nem pelo contrário, é muito pelo contrário, é uma tentativa de fazer com que as pessoas entendessem a biografia de Jesus de maneira harmonizada, como um todo. Já que a gente tem vários relatos, a gente pega o que esses relatos disseram, condensa tudo numa obra. E a primeira dessas, pelo menos a primeira mais famosa, é do ano 150, é muito cedo na história da igreja. 150, 160, não tenho certeza, que é o Diatessaron de Taciano. E é muito curioso que antes dele, Justino já tinha tentado fazer alguma coisa desse tipo, ou explicar a verdade, a vitalidade do evangelho, já tinha tentado fazer esse tipo de acordo harmônico. Então essa tentativa de harmonizar o texto é muito antiga. Taciano faz um excelente trabalho nesse sentido, mas imagina o seguinte, a sua obra foi profundamente influente. E o copista que está copiando os 4 evangelhos separados é o copista que muitas vezes copia os 4 evangelhos juntos. Imagina que esse indivíduo fazendo esse trabalho de cópia, fazendo um após o outro, ou várias vezes, quem sabe, ele observasse que nessa versão harmônica que ele tem à sua disposição, existem alguns versículos complementares que facilitam o entendimento, ele diz, olha, acho que vale a pena manter essa parte do trabalho. Então a influência do Diatessaron no processo de cópia do manuscrito, ela é presente, nós temos vários exemplos disso acontecendo. Uma das razões que pouco tempo depois, o próprio Diatessaron veio a ser condenado para o uso comunitário, né? Você não poderia usá-lo como um livro para ser lido de maneira pública na comunidade, porque ele também tem os seus desafios e os seus problemas, né? A repetição de histórias e às vezes a inclusão de detalhes que não faziam parte do texto. Então, em alguns momentos em algum momento ele é retirado da leitura pública, mas a influência dele continuou sendo muito grande. E esse tipo de harmonização é exatamente o que nós vemos os teólogos do século passado fazendo. As nossas harmonias do evangelho fazem exatamente isso. Nós pegamos porções dos textos dos evangelhos e cruzamos e para tentar dar uma narrativa coerente. A.T. Robertson fez isso. Ele fez um trabalho de todo o Novo Testamento e vários outros fizeram. Foi algo muito comum no século passado, muito aceitável, inclusive. Acontece que isso também já tinha acontecido no passado e esse processo do passado acabou influenciando o nosso processo de cópias do texto do Novo Testamento. Então é muito curioso que não é, como você mesmo mencionou, uma tentativa de corrupção ou deturpação. Na verdade, o motivo era piedoso, o motivo era eclesiástico. Até porque nós não temos uma contradição de ideias que aparecem no texto, né? Você está pegando 2 relatos semelhantes, né? Quase que iguais, aonde um é complementado com o esforço do escriba em fazer o texto mais inteligível, né? E também à luz também das próprias práticas que a igreja já estava tendo na sua vida piedosa, como a oração e o jejum, e especificamente ligado com a questão do exorcismo aqui, como nós temos no texto de Mateus. Um ponto também interessante, né, que torna a nossa análise complexa também, é nós pensarmos na interdependência do texto de Mateus em relação a Marcos, se nós formos pensar em crítica da redação, né? Se nós levarmos em conta o texto de Marcos, ele é anterior ao texto de Mateus, e Mateus, de alguma maneira, ele leva em consideração aquilo que já está posto, fora as suas próprias fontes particulares, é notável ver que essa parte, pelo menos nos manuscritos, vamos dizer, ditos mais antigos ou em alguns, não há a omissão desse ponto que para Marcos é um fato, é algo que Jesus falou e pronto. Algo que vai num sentido contrário a uma regra de crítica textual que diz que a tendência daqueles que vêm na posterioridade não é
condensar o texto, mas é aumentar o texto, né? E Mateus faz justamente o contrário. Então, pode ser que haja motivos, né, que não me são tão explícitos assim, para Mateus não ter colocado essa parte, e que por causa de um esforço do escriba posterior, essa falta foi meio que suprida para que o texto de Mateus e de Marcos ficassem mais semelhantes, né, e não causassem tanta estranheza assim para os leitores posteriores, né? Então é um ponto importante na medida em que nós comparamos esses textos, não somente na tentativa de harmonizá-los, que eu acho que é uma tentativa relevante, né, para a gente ter uma visão geral, mas para vermos quais que são as nuances de cada evangelista e a sua perspectiva peculiar com relação àquilo que Jesus disse e àquilo que Jesus ele expressa. Mas vamos lá, galera, agora eu quero de forma pastoral, porque a dúvida ainda permanece. Onde a gente se segura aí nessa história? Porque parece, então, que eu não tenho mais acesso realmente aos manuscritos originais. Fato, é a pergunta que o Paulo adicionou ali, né? O grau de dificuldade que o Paulo adicionou. A gente tem as cópias. Mano, como é que eu confio nisso, então? Primeira coisa, o que é surpreendente é que um texto antigo tenha sido tão bem preservado. Quando você compara a Bíblia com outros textos antigos e as suas variantes textuais, dada a quantidade de cópias, porque quanto mais cópias você tem, maior a possibilidade de variante textual, dada a quantidade de cópias que a gente tem, a antiguidade do texto, se compara com Sêneca, compara com Platão, você vai ver que o core, a centralidade da parada, tá muito bem preservado. Segunda coisa, as variantes textuais que a gente tem dificilmente mudam alguma coisa pra gente do ponto de vista das doutrinas centrais do cristianismo. O credo niceno não muda, o credo apostólico não muda, a didaquê não precisa de alteração, os concílios ecumênicos mais importantes não mudam, as decisões conciliares tomadas nesses concílios ecumênicos não mudam. Então, você atribuir a variantes textuais uma questão de que o cristianismo está comprometido, não está. Existem mudanças de sentido no texto? Essa de Mateus 17, 21 é uma delas. Agora, isso compromete doutrinas centrais do cristianismo? Não. Aí acho que você pode me complementar, Paulo. Eu só queria trazer uma palavra pastoral aí, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, que se baseia muito naquilo que o Vitor acabou de falar, em toda a exposição que o Marcelo acabou de nos trazer. Nós precisamos ter muita serenidade quando nos damos com esse tipo de conteúdos que trazem uma eventual novidade ou um alarmismo ou algumas teorias que são, na verdade, só assunto requentado de discussões passadas, de pessoas que querem trazer alguma informação para os seus ouvintes, para os seus seguidores. Muito cuidado e muita atenção, porque como nós falamos e deixamos claro, em termos acadêmicos, não existe muita margem para nós duvidarmos sobre o texto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, na sua formação. Quando nós falamos que nós não temos os originais, nós não temos mesmo, mas todo o trabalho que nós temos ao longo de 2000 anos, intensificado pelos trabalhos de crítica textual do presente momento, já nos dão um texto, nós podemos aceitá-lo como o texto que fora revelado por Deus para o nosso benefício. Então, qualquer argumento ou qualquer novidade que venha de alguma maneira minar isso no sentido, tirou aqui, pôs lá, corrompeu aqui, corrompeu lá, precisa vir com muito apoio de fontes, precisa vir com uma argumentação muito, vamos dizer assim, acadêmica, baseada, contundente, e não simplesmente por meio de achismos de pessoas que simplesmente leram e não encontraram e querem, de alguma maneira, explicar de uma forma mirabolante para talvez satisfazer a curiosidade dos seus ouvintes. Esse não é um exercício bom, não é um exercício que promove a piedade das pessoas. Outro ponto é que, embora tudo o que nós falamos aqui pareça um exercício até de certa maneira elitista, né? Porque envolve conhecimentos que não são todas as pessoas que têm conhecimento nas línguas originais, conhecimento no texto, conhecimento de crítica textual, é um tipo de conhecimento que foge ao alcance do cristão normal. Vale a pena dizer que você pode confiar na tradução que você tem, seja ela qual for, né?
contanto que seja uma publicação séria. Você pode confiar no texto que nos chega às mãos e pode lê-la com cuidado, na certeza de que Deus está falando com você, porque houve todo um trabalho de pessoas comprometidas, inclusive com Deus, muito crentes, né? O Bert esteve envolvido num trabalho semelhante, os nossos professores de teologia, vários deles estiveram ao longo de muitos anos envolvidos em vários trabalhos de tradução, e o texto que nós temos em mãos é o texto suficiente para a edificação da nossa fé. Então você não precisa se alarmar com isso, confia, e quando eu estou falando para você confiar, não é só uma confiança cega, é porque por trás disso há todo um esforço de muita gente que corrobora e apoia tudo isso daí. Minha terceira dica e meu terceiro pensamento pastoral aqui que eu posso dar para vocês é que vocês busquem, na medida do possível, informações que possam sanar as suas dúvidas em fontes confiáveis. Temos especialistas dos mais variados tipos no âmbito da teologia, biblistas, que vocês podem recorrer. Eu creio que se qualquer um mandar um direct para mim, para o Bert ou para o Vitor, né? Se a gente vê que a questão é realmente séria, a gente vai dar um retorno. Qualquer um, né? Não confie em pessoas que não têm, vamos dizer assim, o domínio do assunto, tirar conclusões. A gente é muito rápido em querer fazer isso, a gente quer matar nossa curiosidade de formas muito duvidosas e isso faz mal. O trabalho bíblico, o trabalho da interpretação da leitura é um trabalho de maturação, de pensamento, de oração, e não deixe que um tweet, não deixe que um Reels, não deixe que uma postagem abale as estruturas da sua fé, sendo que essas postagens podem muito bem nascer de um coração que está, como o Vitor falou, interessado em outras coisas que não sejam promover o conhecimento e a edificação do povo de Deus. Então, duvide, né? Coloque à prova, não acredite na primeira coisa que você assiste, não acredite em nenhum Reels, por exemplo, do Bibo, do Vitor, meu, não acreditem como se a gente fosse a autoridade final de todas as coisas, coloque em prova, pensa bem, por que será que essa pessoa está falando isso, por que ninguém falou sobre isso antes, todas essas coisas são muito proveitosas para a gente poder ser edificado e sobreviver nesses tempos tão difíceis, onde muitas ideias mirabolantes elas nascem e depois morrem, simplesmente, e ninguém consegue tratar com o coração que permaneceu aflito por ver esse vídeo, né? Só jogou a informação e foi embora, né? Esse é o problema dos nossos tempos. Vou tentar responder a pergunta do Bibo de uma maneira mais rápida aqui, né? Como é que eu posso confiar nesse texto? Eu queria propor para vocês cinco princípios que você pode considerar. Eu vou falá-los rapidamente aqui, quem sabe em um outro dia a gente pode explorá-los com mais profundidade, mas seguram esses 5 argumentos aí. O primeiro, você pode confiar no Novo Testamento. Podia ter um curso na IBT, hein? Curso na IBT, já vamos conversar depois sobre isso. Os 5 princípios, já vamos lá. Bom, a primeira é perspectiva quantitativa. Nós temos quantidade suficiente de material para avaliar o que está escrito. Se nós considerarmos somente os manuscritos neotestamentários em grego, nós temos aí perto de 5.500, 5.800 de quem faz a conta, mas é bastante material. Pegar em latim, você tem perto de 10.000, você pegar as outras versões, tem mais ou menos 9.000, ou seja, só de documento sobrevivente no mundo a gente está muito bem. Ou seja, nós temos quantidade suficiente de material para investigar e analisar, para oferecer perguntas, responder as perguntas que nós estamos fazendo. Bibo? Marcelo, e é importante dizer, me corrige aí, mas a gente... mas daí tem um monte de manuscrito, mas são de lugares diferentes, né? Então isso que é exato. Legal também a galera ter, não é assim, tipo, a Igreja Católica fez um monte, porque o pessoal resume meio que tudo a Igreja Católica, né? A Igreja Católica fez um monte, tá tudo lá no Vaticano e tal. Não, gente, são de lugares e regiões distintas e tal, isso que é a beleza do rolê. E tem que lembrar que até o grande cisma, todo manuscrito sobrevivente é da Igreja Católica. Então a gente tem que lembrar desse detalhe também. Nós temos pequenas tradições menores em outras traduções que têm textos, né, inclusive com cânons distintos, mas lembra, nós estamos recebendo o material que a Igreja Católica e a Igreja Bizantina, na sequência depois do grande cisma, fizeram, mas mesmo assim, elas não discordavam de muitos dos elementos principais. Não existem manuscritos evangélicos, protestantes ou reformados. Isso é importante ser lembrado. Mas vamos lá. Primeiro, quantitativo. Nós temos quantidade suficiente de manuscrito para fazer análise. Segundo, perspectiva comparativa. Se você comparar o que existe de manuscritos relacionados ao Novo Testamento com outras grandes obras do passado, você vai perceber que a comparação é desigual. Por exemplo, Tito Livio, ele escreve no IV século, nós temos somente 27 cópias do seu material. Ele escreveu 142 volumes, só sobreviveram 35. Nós não temos nada parecido com isso no Novo Testamento. Tácito, por exemplo, ele escreve no III século, mas a primeira cópia que nós temos é do IX
século. E grande parte daquilo que nós temos desenvolvido são cópias desse próprio manuscrito que nós já conhecemos. Suetônios, por exemplo, escreve em 149, 140, acho que provavelmente é o dia que ele morre, a primeira cópia é do IX século, ou seja, nós temos muito mais material do que grandes obras do passado. Aliás, essa perspectiva comparativa é interessante não para demonstrar a validade do texto, mas para mostrar a diferença no processo de transmissão e a diferença do cuidado a que nós vemos que a igreja teve, a igreja histórica teve com esse texto. Além disso, nós podemos usar a perspectiva temporal. Se você pegar Homero, por exemplo, que é o autor da antiguidade que tem o maior número de manuscritos sobreviventes, e ele tem aí cerca de 1.700 manuscritos sobreviventes, você vai perceber que a distância entre o dia que ele escreveu e o primeiro manuscrito é muito distante. Se Homero for datado no 8º século a.C., que é disputável, né, mas vamos colocar uma data relativamente conservadora, a primeira cópia que nós temos de manuscritos dele é no século X, depois de Cristo, 1.800 anos depois. Ou seja, nós temos muitas cópias, mas o abismo entre a primeira cópia e o original é absurdamente grande, nós não temos como navegar isso. Isso não acontece com o Novo Testamento. Se você observar os papiros, nós reduzimos essa distância, a da distância entre o original e a primeira cópia, em alguns séculos. É pouco tempo em termos de historicidade antiga. Isso é um abismo muito pequeno em relação às outras coisas. O quarto princípio que eu daria para você é o princípio da analogia. Nenhum professor vai dizer, olha, o que Homero disse aqui foi mudado pelos escribas posteriores, né? Eles normalmente entendem que aquele texto reconstruído por meio da crítica textual, que tem o texto de Homero, eles vão entender que existe confiabilidade naquilo ali, independente de todos esses outros números que eu passei. Eles vão duvidar de questões, eles vão levantar notas de rodapé? Vão. Mas eles normalmente aceitam o testemunho como válido. A pergunta é, se esse testemunho é aceito como válido nesses critérios, não seria plausível, pelo menos razoável, aceitar que o mesmo fosse oferecido ao Novo Testamento? Essa é a analogia. Nós olhamos para as evidências disponíveis fora e nós comparamos de maneira análoga, dizendo, olha, se é possível dizer que nós lemos Homero quando nós lemos a Odisseia, nós podemos dizer que lemos Paulo quando lemos 1 Coríntios, porque as situações de Paulo e a história da transmissão de Paulo é muito melhor atestada do que a de Homero. Analogicamente, nós poderíamos usar esse argumento também. E, por fim, a perspectiva textual. Nós temos muita coisa para falar nesse assunto, mas a transmissão do texto do Novo Testamento, ela transpira excelência, embora ela não tenha sido perfeita. Nós falamos sobre essas muitas variantes textuais, sim, elas estão aí, nós podemos falar sobre elas, mas ainda assim nós temos um texto que é muitíssimo bem preservado. A similaridade textual do texto do Novo Testamento é tão impressionante que, se você pensar entre as versões que usam os textos mais antigos e aquelas que usam, né, os textos mais recentes, ou que é chamado texto crítico, o texto recebido ou majoritário, você vai perceber que, em termos numéricos, quantitativos, a diferença de quantidade de palavras no final é de apenas 2%. Mas se você falar em termos de diferenças textuais significativas, elas são menores do que 1%, em termos do todo do Novo Testamento. Se você fizer uma análise de todas essas variantes, você vai perceber que as grandes diferenças que são significativas, elas não afetam dogmas centrais da fé, no sentido de, porque existem variantes nesse lugar, significa que nós perdemos a fé nesse assunto. Nós nunca chegamos nesse assunto. Nós temos variantes textuais que acontecem em textos que falam sobre Jesus? Sim, mas nós não temos todos os manuscritos falando, atacando, por exemplo, a divindade de Jesus, ou variantes que façam isso. Nós temos variantes textuais nesse assunto, mas a doutrina de Cristo não está sendo afetada na sua integridade, na sua inteireza, em todo o texto neotestamentário. Ou seja, essas 5 perspectivas que eu apresentei para você, a quantitativa, a comparativa, a temporal, a analógica e a textual, sugerem para você que o texto que você tem em mãos é profundamente confiável. Muito bom, muito bom. Gente, uau, uau, uau. Vitor, a sua consideração final. Amém. Minha consideração final é a seguinte: você não consegue colher laranjas se você plantou maçã. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem fé? Quem estuda perde a fé. Tem fé que é melhor perder mesmo. Se você está acreditando na coisa errada, então, que esse assunto, se ele serviu para colocar uma pulga atrás da sua orelha e você ter uma crise, tenha crise. Porque se esse assunto é um assunto que fere a sua fé, é sinal que ela precisa de fato ser revisitada. Você está acreditando em coisa errada. Se você está acreditando que Deus tinha ditado as coisas para as pessoas escreverem, está acreditando em coisa errada. Você está acreditando que Deus inspirou divinamente alguém no século XVI, está acreditando em coisa errada. Então, esse tipo de fé é melhor perder. Agora, a fé da ortodoxia cristã, essa está preservada no texto bíblico, essa está preservada na mensagem
mensagem, essa está preservada ao longo dos textos, essa você fazendo crítica textual, usando texto crítico, ou usando texto majoritário, ou usando qualquer uma das versões do Textus Receptus, essa você vai encontrar lá, o Evangelho você vai encontrar lá, Jesus você vai encontrar lá, a mensagem de salvação de Cristo você vai encontrar lá, o Cristo verdadeiro, a Trindade, tudo isso você vai encontrar lá. Então você não tem porquê, se a tua fé é nessas coisas, passar por uma grande crise. Muito bom. Paulo On, antes de pegar as suas crianças na escola, dê-nos a sua palavra final, por gentileza. Confie no texto que você tem em mãos, leia-o, assimile ele na sua vida, porque o meu medo é que às vezes a gente fica discutindo muita coisa e a gente perde noção do principal, que é ler o texto que nós temos. A gente quer encher a nossa cabeça de detalhes que muitas vezes nós não temos condição de digerir, e nós esquecemos que nós temos diante de nós o maior milagre da revelação de Deus, que é a sua vontade expressa em termos de texto, de forma imutável durante os séculos, né? Os que passaram e os que estão adiante de nós até Cristo voltar. Então, permaneça firme na palavra de Deus. As dúvidas você tem que tratá-las com seriedade, como o Vitor falou. Muito cuidado para você não ser levado em ventos de correntes de pensamentos que não tem nenhum sentido a gente ter, né, teorias da conspiração, e você precisa ter uma atitude séria de reverência em relação à palavra de Deus, conhecê-la bem, e a minha última palavra pastoral é que você precisa ler o meu livro E Deus Falou na Língua dos Homens, aí você vai ter uma base boa para tudo aquilo que a gente está falando aqui. Meu Deus do céu, mas já emendou um jabazão, rapaz, aí sim, hein? Quem viu o Paulo tímido agora já fazendo uma articulação, já emendando um jabá, mas jabá muito bem feito e recomendado, e Deus Falou na Língua dos Homens. Galera, livro do Paulo On, pela Thomas Nelson Brasil. Vou até deixar o link aqui na descrição deste BTcast, que vale muito a pena mesmo. Marcelo Berti, você já deu várias palavras aqui, e uma palavra final agora, como se fosse um Twitter. Eu sei que tu não sabe o que é isso, mas vai. Eu diria para o pessoal que está ouvindo a gente é o seguinte: eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer é estudar a Escritura. Eu acho que o convite do Paulo para voltarmos à leitura da Escritura ao invés dos debates é fundamental, e o convite do Vitor é essencial. Nós precisamos voltar a estudar. Eu acredito que é muito melhor uma fé bem fundamentada em reflexão, em leitura, em bons diálogos, do que uma fé voltada para o zelo da própria defesa. Porque geralmente essa fé, ela tem muita dificuldade de parar em pé, e ela sofre muito fácil com os ataques quando eles vêm de fora. Então, se esse caso particular de crítica textual despertou sua atenção para coisas que você precisa pensar, vamos estudar. Eu acho que esse é um excelente caminho. Mas nunca, nunca, nunca abandone o conselho do Paulo. Leia a Escritura. O aspecto devocional de estar no texto, ler o texto, desfrutar da beleza do texto e da profundidade que ele tem, essa é a parte mais importante. Que nenhuma dessas perguntas, questões ou orientações que nós falamos aqui tire de você o brilho de estudar as Escrituras nesses termos. É nesse nível que nós temos que andar, é nesse nível que nós temos que investir o nosso tempo. Eventualmente, a gente conversa sobre essas diferenças, mas essa é a parte menos importante da nossa vida. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, Vitor, pela tua presença aqui no BTcast. Tamo junto, meu irmão. Até. Paulo, muito obrigado pela tua participação aqui nesse BTcast, mano. Boa, é muito bom estar com os amigos, e até a próxima. E Berti, muito obrigado pela tua presença aqui, mano. Tamo junto. Tamo juntos. É isso, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.